Então vamos lá, pessoal. Ainda falando de atos administrativos, né, pessoal? Assunto longo, né? Cheio de detalhes, cheio de coisinha, né? Mas não tem o que fazer, pessoal. Quer passar, tem que ir para cima. Tem que investir em cima e praticar bastante. No presencial, eu sempre falo com meus alunos. Pratiquem bastante, principalmente que você está tendo contato com a matéria pela primeira vez. Então, ficam com um pouco de dificuldade para gravar, pessoal, no início. Então, você vai praticando, quando você for fazer os exercícios, você vai vendo que sempre cai da mesma maneira, você acaba por osmose aprendendo, acaba massificando ali o que é mais importante naquele tópico, tá? Então, a gente passou pelos requisitos de validade do ato administrativo. Se não assistiu a aula, volta lá e assiste, né, o COFIFOMOB. Passamos pelo atributo do ato administrativo, o PAT. E agora chegamos na classificação dos atos administrativos, já é a nossa 20ª aula. Se você está gostando, ajuda a divulgar o canal, indica para alguém, para pessoas que estão estudando, deixa o seu like, se inscreva no canal, marca o sininho, que aí toda vez que eu postar um vídeo você vai ser avisado, tá? Então, vamos ajudar o canal, vamos fazer esse canal crescer, vamos ver se a gente consegue aí atingir todo o país e fazer a diferença na vida das pessoas aí, principalmente quem não tem dificuldade aí de pagar um curso preparatório. Tá legal, pessoal? Espero que essa aula aí, de fato, faça alguma diferença para você, ajude a você aí na busca da sua tão sonhada classificação, porque eu falo para vocês, por mim, que eu sou técnico judiciário do TRF, é muito bom trabalhar no funcionalismo público. Hoje eu me sinto muito satisfeito com a minha escolha. Tá? Assim como você, eu tinha as expectativas, pulei de cabeça, estudei muito, me dediquei ao máximo, tá? Me formei na área jurídica, fiz minha pós-graduação, hoje eu estou muito satisfeito. Eu estou torcendo por você e também pelo convite do churrasco no final, tá ok? Então vamos agora falar o convite do churrasco, que é muito importante, tá, pessoal? Não vamos esquecer não, qualquer lugar do Brasil. Vamos agora falar da classificação dos atos administrativos. Pessoal, assim... o direito é uma área de humanas, né? Então, assim como diversas classificações, quando a gente fala de classificação de ato administrativo, cada livro ali vai trazer um rol diferenciado de classificação. Então, eu busquei aquela mais comuns das principais bancas de concurso público, tá? CESP, ESAF, FCC, Sesgran Rio, FGV, essas bancas mais tradicionais, peguei ali a classificação que eu acho que mais pertinente ali, que pode estar presente na sua prova, tá? A coisa é muito conceitual, tá, pessoal? É uma parte muito conceitual, muito decoreba, tá? Então, não é difícil, tá? É um decoreba ali que é razoável, né? Por algumas palavras você consegue até deduzir o que é, mas é importante ali fazer a leitura, tá bom? Então, vamos começar. Quanto aos destinatários do ato, os atos podem ser gerais ou individuais. O que são os atos gerais, pessoal? Eles caracterizam-se por não possuir destinatários determinados. Possuem generalidade e abstração. Ou ainda que eles têm normatividade. Razão pela qual são também chamados de atos normativos. Atos individuais são aqueles que possuem destinatários determinados, produzindo diretamente os efeitos concretos, constituindo ou declarando situações jurídicas subjetivas. Pode ter um único destinatário, um ato singular, ou diversos destinatários, ato plurimo, desde que determinados. Pessoal, quando a gente fala de atos gerais e atos individuais, os gerais são abstratos, então vão ter essa natureza normativa, porque eles vão atingir ali um número de pessoas indeterminados. Os individuais é o quê? Individuais no sentido de ser individuais de maneira singular, direcionado a uma única pessoa, ou a grupos de pessoas. Então, embora seja grupo, seja mais de uma pessoa, se eu consigo determinar esse grupo, esse ato vai ser também classificado como individual, tá? Então, essa aí é a primeira classificação quanto aos destinatários do ato. Seguindo, quanto à formação do ato. Então, no que tange à formação, os atos podem ser o quê? Simples, complexos e compostos. Já falo para você, pessoal, essa é a classificação que você tem que tomar mais cuidado na hora da prova, tá? Essa é a classificação, olho em mim, ó, que você tem que tomar mais cuidado na hora da prova, porque ela é a mais complicadinha, no sentido de quê? Porque vai ter divergência dependendo da banca organizadora. Tá? Dependendo da banca, você pode ou não ter problemas. Tá? Então, vamos lá. Atos simples. É o que decorre de uma única manifestação de vontade de um único órgão.
única manifestação de vontade de um único órgão. O ato simples está completo com essa só manifestação, não dependendo de outras, concomitantes ou posteriores, para que seja considerado perfeito. Atos complexos é o que necessita para a sua formação da manifestação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos ou autoridades. Significa que o ato não pode ser considerado perfeito com a manifestação de um só órgão ou autoridade. Temos um único ato. Atos compostos é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de vontade de um só órgão, mas a sua edição ou a produção de seus efeitos depende de outro ato que o aprove para produzir seus efeitos jurídicos. O que você tem que tomar cuidado aqui, pessoal? Essas duas aqui, atos complexos e atos compostos, para que você não se confunda na hora da prova. Então, observem o seguinte, vamos trazer aqui para o quadro. Eu já até mudei aqui o slide, porque a gente vai usar esse slide aqui como base para não se confundir na hora da prova. Então, ó, ato complexo e ato composto. Então, ato complexo. Ato complexo. Temos um único ato, um ato apenas. Um ato, integrado por manifestações homogêneas de vontade de órgãos diversos. Um ato feito por manifestação homogênea de órgãos diversos. Manifestações homogêneas, vamos botar aqui homogêneas, de órgãos diversos, ou seja, homogêneos, os dois buscando a mesma coisa, a mesma vontade. De vontade de órgãos diversos, buscando a mesma coisa, os mesmos objetivos. No ato composto, existem dois atos. Um principal e outro acessório ou instrumental. Dois atos. Um ato principal mais um ato acessório ou instrumental. Então, repare o seguinte, pessoal, quando a gente fala de ato complexo e ato composto. Ato complexo, um único ato. Ato composto, dois atos. Embora que seja um único ato, a gente tem o quê? Mais de um órgão, manifestação homogêneas de órgãos diversos. A gente tem mais de um órgão praticando esse único ato. No ato composto, eu tenho dois atos, um principal e um acessório. Vamos pegar um exemplo aqui no primeiro, no ato complexo. Manifestações homogêneas de órgãos diferentes. Imagina uma portaria interministerial. Tá? Então, imagina uma portaria interministerial. Olha lá, Ministério da Previdência e Ministério do Trabalho. Então, eles juntos lançam mão de uma portaria, juntando os dois ministérios e assinam. Então, um único ato, uma portaria interministerial, onde há manifestação homogênea, o quê? De dois órgãos, Ministério da Previdência e Ministério do Trabalho, buscando uma finalidade específica. Então, imagina uma portaria interministerial, ou seja, de mais de um ministério, buscando uma finalidade específica. Ministério da Previdência e do Trabalho senta, por exemplo, conversa e, de maneira homogênea, busca-se um resultado. Então, a gente vai ter um único ato, esse ato ele vai ser complexo, por ter dois ou mais diferentes órgãos, buscando uma finalidade homogênea, né? Um fim específico que atenda ali os dois. Tá? No composto, a gente tem um ato principal e, via de regra, esse ato ele vai ter que ser chancelado, tá? Posteriormente ou previamente, para que ele possa produzir efeitos. Tá? Tampinha aqui caiu, ó. Então vamos lá. Então, o ato
composto, ele tem essa característica. Então, edita-se um ato, mas necessita-se de uma ratificação, de uma confirmação, de uma validação, que pode ocorrer previamente, antes, ou posteriormente, depois. Tá? Então, a gente vai ter, via de regra, um órgão editando um ato, mas ele, para confirmar esse ato, ele vai precisar previamente pedir o quê? Que ratifique, que confirme um outro órgão, ou confirme posteriormente, confirme depois. Tá, pessoal? Então, muito atenção com isso. Aqui a gente tem um probleminha, pessoal, envolvendo isso aqui, essa questão de ratificar ou não ratificar o ato depois. Então, vamos lá. O que acontece? Vocês já viram que... como é que acontece a nomeação, por exemplo, do PGR, do nosso Procurador-Geral da República? Então, o que acontece? O presidente da República, ele vai lá e indica o PGR, ou indica lá um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro do STF. Aí, antes dele nomear esse ministro, seja lá do STF ou seja da PGR, o que acontece? Ele necessita da confirmação, da ratificação, previamente do Senado Federal. Então, ele vai lá e sofre uma sabatina, o que eles chamam de sabatina lá no Senado Federal, para ver se aquele cara realmente é bom, se ele preenche os requisitos, se ele vai satisfazer, se ele vai atender às qualidades daquele cargo, se ele tem competência para aquilo, se ele tem idoneidade moral, aquela reputação ilibada, aquela coisa toda que diz a lei. Então, previamente, ele vai lá e confirma. Então, olha só o que temos aqui. Eu botei aí, ó, cuidado com a CESP. Então, olha só, entenda o seguinte, a professora Maria Silvia de Pietro cita como exemplo de ato composto as nomeações de autoridades ou dirigentes de entidades da administração sujeitas à aprovação prévia pelo Poder Judiciário. Coloquei aí a fonte, né, Direito Administrativo, 26ª edição, Atlas, página 231. No entanto, este não é o entendimento da CESP, que entende se tratar, nesta hipótese, de um ato complexo. Então, olha só, a professora Maria Silva de Pietro, que tem a sua doutrina aí utilizada em diversos bancas organizadoras, usam essa doutrina como base, porque ela é uma professora top aí quando a gente fala de direito administrativo. Para ela, essas questões de nomeação de autoridades, onde há uma ratificação de outro órgão, para que o ato possa produzir de fato os seus efeitos, para ela a gente está diante de um ato composto, que é isso aqui, ó. Nomeação de autoridade para ela são 2 atos. Um ato principal, exemplo, nomeação do presidente da República, e depois um ato acessório, que é a ratificação lá prévia do Senado Federal antes que ele tome a nomeação. Acontece, pessoal, que embora, dependendo da banca que você for fazer, ela vai considerar isso um ato composto, a CESP não aceita. Então, a CESP não segue o que diz a doutrina da Maria Silva Zanella de Pietro. Para a CESP, nomeações de autoridade, você vai marcar o quê? Ato complexo. Ato complexo. Já vou chegando aí até você, ó. Para a CESP, nomeação de autoridade, meu Deus, vou fazer a prova é CESP. Nomeação de autoridade, o ato é complexo. Nomeação de autoridade, o ato é complexo. É uma loucura, pessoal, é uma loucura, é isso mesmo. Ah, e se não for a CESP, professor? Se não for a CESP, você vai ver a banca que você vai fazer e vai procurar questões anteriores para ver se ela já abordou esse tema. Se ela já abordou esse tema, você vai lá e confere. Se nomeação de autoridade para ela é composto ou é complexo. É mais ou menos assim, pessoal. A coisa é meio complicada mesmo. Não é fácil, não. Quer ver? Olha aí uma questãozinha. 2018, CESP, PGE de Pernambuco. Acabou de acontecer esse concurso também, concurso desse ano, né? À luz da doutrina e da jurisprudência, assinale a opção correta acerca dos atos administrativos. A. Admite-se a convalidação de ato administrativo por meio de decisão judicial, desde que não haja dano ao interesse público nem prejuízo a terceiro. Pessoal, convalidar ato por decisão judicial, a convalidação a gente já viu que é lá na administração, não é isso? B. A nomeação dos ministros de tribunais superiores no Brasil é um ato administrativo complexo. Já vou parar por isso aqui, pessoal. CESP, para a banca CESP, nomeação de autoridades é ato complexo. Para a banca CESP, nomeação de autoridades é ato complexo. Por isso que o gabarito aqui é a letra B, pessoal. Nomeação de autoridade para a CESP é ato complexo. Só esse tipo de coisa. Ah, mas pela definição é ato composto. Não adianta a gente ficar brigando, querer lutar contra a banca, espernear, entrar na justiça, não adianta nada disso. Você tem que conhecer a banca que você vai prestar o concurso. Se for CESP, já guarde com você, anota aí no seu caderno. IPC, cuidado, meu Deus, eu vou fazer CESP. Por exemplo, INSS, o pessoal que vai fazer INSS,
Muito provavelmente foi a SESP. O último concurso foi a SESP. Eu acredito que ela tem grande chance. Que quem comande esse concurso é um concurso muito grande, provavelmente com mais de 1 milhão de inscritos, com uma quantidade muito grande de vagas. Ele provavelmente, eu acredito que vai ficar entre SESP e FCC. Então, você já tem que ter em mente o seguinte: se for SESP, meu amigo, nomeação de autoridade, ato complexo. Não adianta ir contra o sistema, você vai perder a questão. Então, é melhor seguir as regras do jogo. Se for FCC, você vai lá estudar, busca questões de atos complexos compostos e vai ver qual é o posicionamento da banca. Tá legal? Muito atento com isso aí. Não tente lutar contra a questão. Tá? Se quiser, dá uma pausada no vídeo e, como de costume, né, anotem esses 2 tópicozinhos aí, essas 2 dicas que são importantes para efeito de estudo. No ato complexo temos um ato, no ato composto 2, no ato complexo, manifestações homogêneas, e no ato composto, um ato principal e um acessório que vai confirmar ou não esse ato principal. Tá? Seguindo, quanto ao objeto, agora voltamos lá às classificações dos atos administrativos. Quanto ao objeto, nós temos atos de império, atos de gestão e atos de expediente. No ato de império, nós temos atos praticados com supremacia em relação ao particular e servidor, impondo seu obrigatório cumprimento. Atos de gestão praticados em igualdade de condições com o particular, ou seja, sem usar de suas prerrogativas sobre o destinatário. E atos de expediente praticados para dar andamento a processos e papéis que tramitam internamente na administração pública, são atos de rotina administrativa. Pessoal, dentro dessa classificação do objeto não tem muito o que fazer não, né? Acho que está bem tranquila, né? O ato de império é aquele ato que o particular, o servidor, é obrigado a fazer alguma coisa, esse poder de império da administração pública, de impor, porque ela tem calcada ali dentro dos seus princípios a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O ato de gestão, né, onde há uma igualdade de condições entre a administração e o particular, e o ato de expediente, que é os atos de rotina ali, administrativa, né, de papel, que é aquela parte burocrática, né, a burocracia da administração pública. Seguindo, quanto à exigibilidade, pessoal, olha que nome bonito, né, o direito com seus nomes diferentes. Então, nós temos ato perfeito, ato imperfeito, ato pendente e ato consumado. No ato perfeito, pessoal, é aquele que está pronto, terminado, que já concluiu o seu ciclo, suas etapas de formação. Tem-se um ato perfeito quando já se esgotaram todas as fases necessárias à sua produção. Ou seja, o processo elaborativo dele está completo, já acabou, não tem mais nada o que fazer nesse ato. Ato imperfeito é aquele que não está pronto, terminado, que ainda não concluiu o seu ciclo, suas etapas de formação. O ato imperfeito ainda não existe como ato administrativo. Por que ele ainda não existe? Porque ainda falta uma etapa nesse processo de produção. Então, só quando essa etapa for concluída, esse ato ele vai deixar de ser imperfeito, ele vai virar um imperfeito, ele vai virar um ato perfeito e, de fato, ele vai começar a existir no mundo jurídico. Ato pendente é aquele que, embora perfeito, está sujeito à condição ou termo para que comece a produzir efeitos. Como exemplo de ato pendente, a gente pode pegar um ato que já venceu todas as suas etapas, ele já está prontinho ali para entrar em vigor, mas falta apenas a publicação. Ou seja, ele é perfeito, ele passa por todas as suas etapas do processo de produção, mas falta apenas ele publicar, e a partir da publicação ele passa a gerar os seus efeitos. Ato consumado, também chamado de exaurido, é o que já produziu todos os efeitos que estava apto a produzir, que já esgotou sua possibilidade de produzir efeitos. Exemplo, pessoal, de ato consumado. Então, por exemplo, publicou lá as férias do servidor. As férias do servidor vai ser em julho de 2018. Chegou em agosto de 2018, esse ato ele já está o quê? Exaurido. O servidor já gozou férias, já fez tudo o que tinha que fazer, o ato das férias do servidor já se consumou, né? Já se findou. Não tem como voltar atrás. Roubar os dias do servidor lá das férias e desfazer. O ato está consumado, ele está exaurido, ele já produziu todos os seus efeitos. Tá? Seguindo, quanto à eficácia. No que tange à eficácia, o ato ele pode ser válido, pode ser nulo, pode ser anulável ou pode ser inexistente. Então, vamos ao primeiro. O ato válido é o que está em total conformidade com o ordenamento jurídico, observando todos os requisitos legais, né? Falando de requisitos legais, aí a gente pode dizer, por exemplo, que o ato válido, ele observa todos os requisitos do nosso COFINFOMOB, não é isso? Competência, está ok, finalidade ok, forma ok,
Motivo ok, objeto ok. No ato nulo é aquele que nasce com um vício insanável, normalmente resultante da ausência de um de seus elementos constitutivos, ou de defeito substancial em algum deles. O ato nulo não poderá produzir efeitos válidos entre as partes. Então, olha que interessante, pessoal. Então, ele tem um vício que não dá para o quê? Convalidar. Não dá para confirmar, porque o vício é muito grave. Tá? No ato anulável, é o que apresenta um defeito sanável. Então, agora a gente não está diante de um vício tão grave assim. Ou seja, passível de convalidação pela própria administração que o praticou, desde que ele não seja lesivo ao interesse público, nem cause prejuízo a terceiros, pessoal. Então, ele fala de convalidação. De novo, pessoal, um ato sanável, que não tem um defeito muito grave, que pode ser convalidado. A gente está falando de quais elementos do ato administrativo? Foco, competência e forma, desde que a competência não seja exclusiva e a forma não seja prescrita em lei. Forma e competência, por exemplo. Insanável, a gente poderia falar de um vício no objeto, um vício na finalidade, entendeu? Uma finalidade no objeto ou no motivo também, um vício no motivo. A gente teria aí um vício insanável, sim. E ato inexistente é aquele que possui apenas aparência de manifestação de vontade da administração, mas, em verdade, não se origina de um agente público, mas de alguém que se passa por tal condição como o usurpador de função. Então, você imagina uma pessoa fingindo ser um delegado e batendo em algum estabelecimento, fazendo alguma revista. Ele não é delegado, é um particular, se passando por um agente público. Então, esse ato, ele inexiste, porque a pessoa nem agente público é. Então, ele é um usurpador de função. E o ato do usurpador ele é um ato inexistente. Avançando, pessoal, o último tópico da aula de hoje, né, da classificação, fala de regramento. Quanto ao regramento, os atos podem ser vinculados e discricionários. Os vinculados são os que a administração pratica sem margem alguma de liberdade de decisão, pois a lei previamente determinou o único comportamento possível a ser obrigatoriamente adotado, sempre que se configure a situação objetiva descrita em lei. Nos atos discricionários, nós temos o quê? Que são aqueles que a administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e conveniência administrativas. Pessoal, a gente para por aqui, tá? Esse é o nosso último tópico que fala de regramento. A gente ainda vai falar mais disso aqui, hein? De atos vinculados e atos discricionários. Tem muita coisa a se falar. Entenda basicamente, inicialmente, guarde a seguinte informação. Os atos vinculados, a lei vincula a prática ali para o servidor, pelo agente. Ó. Você só vai poder fazer, você vai praticar o ato para isso. Só vai poder buscar aquilo ali. Você não tem uma margem de escolha. Você tem que seguir o comando legal, obedecer aquilo que diz a lei. No ato discricionário, a lei deixa uma brecha. Uma brecha, não é uma brecha para você fazer o que você quiser. Ela te traz uma possibilidade. Você agir de uma maneira ou agir de outra. Ela te dá uma margem de escolha. Não é um cheque em branco para que você faça aquilo que você quiser. Mas, de acordo com a conveniência e a oportunidade administrativa, você pode seguir em uma direção ou seguir em outra, o que não acontece nos atos vinculados. A gente ainda vai bater muito mais disso aqui, tá, pessoal? Quando a gente for falar mais para frente de mérito administrativo, a gente vai falar de anulação, de invalidação, então a gente vai bater um pouquinho mais disso aqui. E de revogação. São assuntos que vão se entrelaçar com essa questão de atos vinculados e atos discricionários. Tá ok, pessoal? Então, ó, mais uma etapa cumprida. Próxima aula a gente fala de espécies de atos administrativos, e aí a gente já começa a caminhar para a parte final do assunto, teoria geral dos atos administrativos, que abarca tudo isso, né? Requisito de validade, atributos, classificação, espécie, é um assunto bem, revogação, anulação, um assunto bem extenso, tá? Mas bem interessante também. O problema são os detalhes, né? Você tem que amarrar bem os detalhes ali, praticar, fazer bastante exercício, que você vai ver que cai sempre a mesma coisa ali, se repete bastante o que cai, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.